muito boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui iniciando esse segundo bloco da entrevista com o Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho de Administração do Hospital Israelita Albert Einstein, presidente da Coalizão Saúde, médico, é um grande inspirador nacional da saúde, tem exercido funções as mais diversas, tanto no setor público quanto no privado, foi presidente da UHG, Dona Darmil, foi secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo. Enfim, carrega consigo uma experiência muito exitosa por onde passou, de muito respeito, de muita reputação, e é muito querido de todos nós do setor saúde. Muito boa tarde, Cláudio Lotenberg. Vamos iniciar, então, esse nosso segundo bloco. E eu queria te dizer, Cláudio, recentemente nós fizemos um webinar falando de espiritualidade, religiosidade e humanismo na saúde, que, aliás, você me ajudou, inclusive, no convite formulado a um rabino de São Paulo. E participou, mas que não conseguiu por questões de agenda e tal, mas aí participou o rabino Newton Bonder. O Newton Bonder, que é um rabino aqui do Rio de Janeiro, teve uma participação muito interessante, junto com outros religiosos, que também foi muito interessante. E o rabino Bonder disse o seguinte, que ele utilizava uma certa relação ética, ele usava umas razões religiosas, éticas, para olhar a saúde brasileira também. E ele dizia que os ensinamentos que os livros sagrados que ele lê o ensinaram é que a ética tem que ser regida por 3 pilares: o pilar do rei, o pilar dos profetas e o pilar dos sacerdotes. E que ele entende que o pilar do rei é o pilar da governança, é o pilar que inspira as visões do futuro, do presente, norteia as ações das instituições, das organizações. O pilar do profeta trata da gestão, da redução das iniquidades, enfim, faz todo um olhar da gestão, é o que os profetas tentam organizar para que as pessoas vivam melhor. E o olhar dos sacerdotes, eles falam da inclusão de pessoas, falam da tecnologia, falam das coisas que acontecem no dia a dia. Em síntese, os sacerdotes, eles fazem a operação funcionar. Então, o rabino Bonder nos disse, esses pilares estão faltando na saúde brasileira de uma maneira clara. Você concorda com o nosso rabino Bonder, Cláudio Lotenberg, que nós precisamos, com a sua experiência de gestor público, de gestor privado, que está faltando governança, que está faltando gestão, que está faltando redução das iniquidades, que está faltando melhor organização operacional para que as coisas aconteçam? O que você acha e qual é o seu diagnóstico da saúde brasileira como um todo? Olha, José, o rabino, de certa maneira, conseguiu traduzir muito dos debates que nós temos tido no FIS. Eu sou pouco ativo no sentido de postar, mas leio com atenção colocações muito equilibradas, aliás, que você medeia de forma muito diferenciada, né? Evitando agressividades, o que não é simples, não é tão simples assim. Principalmente no ambiente de internet, né, que as pessoas não se olham, é comum as pessoas assumirem o papel de haters, né? Eles se agridem, né? E você consegue segurar isso, vai que o meu reconhecimento. Mas acho que o Rabino falou muito bem, e são várias das críticas que nós fazemos. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que assumir a saúde como sendo um direito social, independentemente do sistema de financiamento. Ele sendo público ou sendo privado, seria, eu acho que imperdoável e inimaginável que houvesse alguém que não queira que tenha saúde e acesso à saúde para todas as pessoas do mundo, não é só no Brasil. Em segundo lugar, é que falta, eu acho, entendimento aí na esfera governamental dos papéis e responsabilidades.
Então, a gente sabe muito bem quais são os papéis, isso está na Constituição, que coloca as 3 instâncias de atuação dos poderes federal, estadual e municipal nas questões relacionadas à assistência do paciente. E se não houver uma linguagem apropriada e um entendimento, acaba numa situação caótica, como nós estamos vendo no momento da pandemia que nós estamos atravessando. Quer dizer, o poder federativo opinando em ações de responsabilidade da área municipal e estadual, o estadual e municipal esperando por ações relativas ao poder federativo. Então, essa falta de objetividade que é prevista no marco constitucional prejudica muito a organização. Por outro lado, em relação à questão da saúde privada, né, nós temos discutido isso há muito tempo. Quer dizer, nós temos perdido a oportunidade de expandir o setor privado. E um setor privado saudável, sustentável e maior, ele é importante não porque reproduz que mais companhias ou setores da área do setor privado vão ganhar dinheiro com isso. Isso é uma visão curta, míope, né? Uma visão pouco adequada. Por quê? Porque quando a gente chama a atenção de um setor privado que pudesse crescer, uma flexibilização regulatória, isso seria mais fácil, e através da participação de PPPs, de PDPs, tudo isso traria recursos para a saúde e desoneraria o SUS. Quer dizer, hoje a falta de recursos, imaginar que a gente vai ter mais impostos e vai ter mais dinheiro para poder alimentar o Sistema Único de Saúde é algo muito difícil. Quer dizer, nós já sabemos que a carga tributária está abusiva, nós já sabemos que a capacidade de crescimento da economia nos próximos anos estará altamente prejudicada, e mesmo que crescesse, isso não faria frente à demanda de atender hoje 75% ou 76% da população brasileira, que depende do sistema de financiamento público. Então, essa falta de incremento, essa falta de entendimento, que é uma linguagem tosca, quer dizer, se partidariza, se politiciza uma discussão que deveria ser mais objetiva, quer dizer, ela tem uma natureza mercantil, deve ser entendida dentro dessa ótica, e a gente tem que deixar isso muito claro. Ninguém está privatizando a saúde, ninguém está aqui querendo criar estímulos para o setor privado, mas querendo fazer com que um mundo mais liberalizante possa dar lugar a este mundo que a gente enxerga hoje como sendo um mundo extremamente estatizado, um mundo sem flexibilidade para crescer, e quem sai perdendo com isso é o cidadão. Por outro lado, também, eu acho que o mundo nosso de saúde que caminha aí a passos muito lentos no mundo de transformação digital. Todos os outros setores andaram muito mais do que o setor da saúde. Veja o setor bancário, veja o setor de aviação, hoje numa crise muito grande, mas nada a ver com isso. No nosso setor, até prontuários eletrônicos, que seria o mínimo, ainda não estão presentes de maneira unânime dentro dos nossos hospitais. Lembre-se que quando Obama fez a primeira grande reforma do Obamacare, a primeira modificação que ele impunha é: o hospital vai ser mais bem remunerado se ele estiver integralmente localizado e atuando com prontuários eletrônicos. Nem isso nós temos. Imagine as outras coisas que se desdobram em cima disso. Então, nós temos uma carência de informações adequadas e isso prejudica por completo toda a tomada de decisão. Num caminho mais extenso dentro dessa transformação digital, evidentemente, as ferramentas de comunicação. Por quê? Porque elas levam a assistência à beira da casa dos pacientes. Quer dizer, transforma a maneira de a gente se relacionar com os nossos pacientes. E aí sempre existe uma necessidade, eu acho que legítima, uma preocupação por parte dos médicos, né, de como ficariam os sistemas remuneratórios. Ora, no momento que você regulamentar isso, você cria justamente espaço para poder remunerar por isso. A única coisa que você vai remunerar de uma forma adequada, com menos desperdício. E para quem é médico, e eu continuo exercendo, José, como médico oftalmologista, eu vejo o número de pessoas que muitas vezes procuram a gente desnecessariamente, ou para mostrar um exame que é um retorno, ou eventualmente para mostrar algo que simplesmente por uma observação como essa, que nós estamos tendo agora, né? Então, tudo isso poderia simplificar muito através da telemedicina, e eu acho que aqui a gente está muito, muito atrasado, estamos perdendo, e quando a gente fala de equidade, a gente tem que trabalhar isso. E outras questões que vão nessa linha também, nada a ver com a questão da transformação digital, que envolve principalmente a questão do ato médico, né? Eu acho que essa área é uma área sensível, é delicada, mas o fato é que nós médicos, eu digo nós que me incluo, nós médicos, não estamos conseguindo dar resposta às necessidades de uma sociedade. Até a telemedicina pode resolver grande parte disso,
Mas existem certas questões de monitoramento, de acompanhamento. Veja, adoção e utilização de medicamento. 45% das pessoas, depois de 60 dias, elas abandonam o uso de medicação crônica. Então, olha que desastre que é isso. Será que se a gente não colocasse um grupo de enfermagem, fazendo contato, se relacionando, acompanhando, monitorando? Então, essa questão do ato médico também é uma questão complexa. Eu tenho a impressão que a gente tem que trabalhar muito as questões de liderança. A liderança permite que a gente tenha um conhecimento além do lado técnico. Nos permite entender mudanças, nos permite colocar as pessoas no devido local, entender que o paciente, na verdade, é o centro de tudo aquilo que nós fazemos. E para nossa atividade junto à saúde, se nós não aprimorarmos o entendimento do que são as mudanças, a gente vai perder muito. E, portanto, quando o Rabino coloca esses pilares como sendo referências, eu acho que aí a gente vai encontrar uma série de semelhanças e talvez elementos para poder refletir sobre coisas que a gente tem que fazer comportamentalmente, na relação entre nós e, sobretudo, no compromisso com cada um dos pacientes. Perfeito, muito interessante essa visão sua. Eu acho que essa pandemia que a gente está vivendo agora, inclusive, é trágica, com tanta morte, com tanta desgaste, com a percepção de que talvez nós não tenhamos uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, pronta para o enfrentamento de uma situação tão dramática quanto está sendo agora, nós tivemos que preparar essas pessoas e aí cada um está percebendo a relevância e a importância do outro. Então, eu acho que esse trabalho de equipe que você preconiza, do envolvimento de outros profissionais que não somente os médicos, na tomada de decisão final, de uma coisa que nós precisamos um dos outros nas tomadas de decisão. Não é possível mais querermos fazer com que somente um profissional seja capaz de tocar um negócio do início até o final. E essa pandemia está mostrando isso, a relevância desde o maqueiro, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do médico, todos são relevantes e importantes, não é? Eu acho que essa pandemia tem nos trazido bastante ensino, aprendizado em relação à governança, que nós percebemos que está muito ruim no Brasil, do ponto de vista geral, e a gestão e a operacionalidade da atividade assistencial. O que mais você tem aprendido com essa pandemia de Covid que pudesse compartilhar conosco, Cláudio Lotenberg? Olha, eu acho que está sendo um momento, sob o sentido de reflexões, bastante significativo, né? Você, quando nós falávamos em off, você comentava que você está tendo a oportunidade de ter conversas até mais profundas e mais frequentes com amigos, né? E certamente, vendo quantas coisas você deixou passar durante esses anos, que teria criado um Josier, quem sabe, com visões um pouco mais, eu acho que profundas, né? No sentido relacional. Né? E numa área como a saúde, né, a gente sabe, José, a gente fica discutindo por que uma pessoa procura um pronto-socorro. Se nós somos juntos, daí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, né? Numa condição normal, a gente vai perceber que as pessoas procuram um pronto-socorro não são por questões emergenciais, muitas vezes pela angústia de não saber dar resposta a um problema que está acometendo já há alguns dias ou há algum tempo. E o que é essa angústia? O que é esse sentimento de impotência? O que é essa ansiedade? Né? Será que se por acaso nós fôssemos mais disponíveis, se nós conversássemos mais? Os meus pais comentavam, né, que na época que eles eram jovens não tinha televisão. Então, todas as noites eles visitavam, porque o telefone também não funcionava assim, né? Eles visitavam os familiares para poder conversar. E as relações eram mais ricas, eram mais verdadeiras, no sentido, sabe, de solidariedade, né? Então, a gente não. Passou a viver uma vida muito fria, cada um no seu reduto de trabalho, alguma atividade associativa, nós ainda temos isso, nós dois, né? Mas quantos e quantos médicos ficam só na sua atividade profissional, numa medicina socializada, tendo que produzir números para poder quantificar a sua remuneração? É compreensível, a mecânica remuneratória não é justa, né? E se desumanizou o aspecto relacional, depois a gente vem falar sobre a experiência do paciente. Então, eu acho que este momento, sabe, em que a gente está sendo obrigado a lidar com um mundo mais restrito, com remunerações menores para nós mesmos,
porque o consumo cai, né? Estou dizendo que é bom, mas estou dizendo para a gente ver o quanto a gente pode talvez rever determinadas questões dentro de uma lógica de valor diferente do que víamos no passado, né? É claro que existem coisas mais objetivas, né? O mundo digital pode ser colocado, sem dúvida alguma. A gente pode ganhar tempo com a questão desse mundo digital, sem dúvida alguma. Estamos desperdiçando espaços físicos que podem ser melhor aproveitados, sem dúvida alguma. Quer dizer, tem todo um conceito de observação em relação ao desperdício que a gente está percebendo, mas eu acho que, acima de tudo, a questão humanizante. Tá? A gente está sofrendo, todo mundo. Quer dizer, não dá para a gente abrir um jornal, né? E mesmo aqueles que acham que tem que sair da quarentena e que estão achando que não tem morte, né? Não dá para a gente ouvir um jornal e cada dia perceber que estamos tendo mais de 1.000 mortos por dia. Não dá para a gente imaginar que as coisas são, sabe, tão frias na vida da gente. Isso toca o interior, isso sensibiliza, isso faz com que a gente pense um pouco mais o que é viver em comunidade, que não pode ser, sabe, uma conta de mais ou menos, e sim uma conta de multiplicar. Multiplicar, que eu digo amor, é compaixão e relacionamento. Cláudio, me diga uma coisa, você é sempre lembrado para ser ministro da Saúde. Toda vez que entra o governo, o primeiro nome que aparece é Cláudio Lottenberg, porque você é essa figura destacada brasileira. É normal, as pessoas lembram de quem é lembrado sempre. E aí eu te pergunto assim, se você tivesse que dar uma sugestão, não diria conselho, sugestão. Nós estamos sem ministro, né? Atualmente é um ministro interino. Se você tivesse que dar alguma sugestão, pela sua experiência pública, privada, sua vivência no dia a dia, que sugestão você daria a um futuro ministro da Saúde brasileiro para o enfrentamento da Covid neste momento? Você acha que o que está sendo feito está adequado ou teria algum reparo, alguma sugestão, alguma maneira de fazer diferente em relação ao isolamento social, a qualquer outro fator que está aí em voga na discussão pública e que faz com que o Brasil, muitas vezes, esteja atrasado em relação aos demais países que já estão na curva descendente da pandemia e nós continuamos ainda sem saber um posicionamento melhor. O que você sugeriria publicamente para que nós pudéssemos compartilhar com quem sabe o nosso futuro ministro? Eu acho que, em primeiro lugar, eu lutaria para despolitizar o ambiente. Lamentavelmente, grande parte do fracasso, diria, ou da falta de sucesso, é fruto de uma politização onde nós criamos times como se fosse um campo de futebol. Quer dizer, ficou a turma do pró-cloroquina, a turma contra a cloroquina, a turma do pró-lockdown, o isolamento vertical versus isolamento horizontal. Ora, Josia, nós temos no Brasil vários Brasis. Nós temos no Brasil várias curvas. Nós temos várias condições de infraestrutura que não dá nem sempre para comparar aquilo que a gente pode fazer. Então, o que está faltando é aquilo que foi dito pelo Rabino. Em primeiro lugar, uma governança adequada com papéis, responsabilidades e autoridades, dando legitimidade para o papel que cada uma das instâncias deve exercer. A questão do isolamento é uma questão que tem apoio de natureza científica. Nós sabemos disso. A questão da cloroquina ficou muito claro que também aqui existe algo de natureza científica que não comprova a eficácia. Então, ou a gente vai trabalhar dentro daquilo que a ciência comprova, dando espaço e dando norte, para que aí sim cada ente federativo execute aquilo que acha mais adequado. Tem cidades como Curitiba, por exemplo, onde você tem uma taxa de ocupação hospitalar inferior a 35%. Então, lá você talvez não precise de isolamento tão rígido. Existem locais onde a situação é catastrófica, e aí lá você não pode, de certa maneira, relaxar o isolamento, você tem que ir para um lockdown e tem que inserir mecânicas de campanha, de hospitais de campanha, quer dizer, tem que botar recursos federais. Agora, se a gente não criar esse clima, isso é antes de qualquer coisa. A solução regionalizada, individualizada, é de cada um dos governos. Agora, o clima, a construção do ambiente depende da instância federal. E eu acho que, nesse sentido, nós perdemos muito tempo. Tínhamos um bom ministro, tivemos um segundo bom ministro, e virá um terceiro, talvez. Tá? E esse terceiro pode ser até melhor que os outros dois. Mas, se não houver esse clima, o fracasso vai ser inexorável. Perfeito, eu também concordo integralmente com você. Eu acho que está faltando inicialmente essa questão da governança, essa diretriz do cada macaco no seu galho, que é o melhor conceito de governança
que eu tenho para também compartilhar. Bem, chegamos ao final, Cláudio. As coisas boas passam muito rápido, mas você não vai deixar de estar presente em outros eventos como esse de hoje. Mais adiante, nós convidaremos de novo o Dr. Cláudio Lotenberg, essa figura ilustre, espetacular da saúde brasileira, que compartilhou aqui uma experiência de vida, uma experiência de visão profissional, profundo humanismo, profundo conhecedor técnico e um grande gestor da área pública e privada. Muito obrigado, Cláudio Lotenberg, e até o próximo encontro. Muito obrigado a todos. Obrigado, José.